E aí, gente, atenção isso aqui. Nesse episódio de hoje, a gente vai fazer a parte 2 de aplicativos que podem ser úteis para information gathering com relação a notícias, com relação a dados. Não com foco apenas em gráficos, né, aqui. Esses aplicativos são mais para notícias. Alguns deles têm uma versão paga. Esse da CNBC News é menos do que os outros nesse contexto, então alguns você tem que depois de um tempo assinar, né, fazer uma assinatura. Bom, aqui por exemplo você tem algumas notícias da CNBC News. Essa daqui é focada em ações, né, então no mercado de equity, no mercado de commodities no geral, então é focada em business. Aqui por exemplo uma notícia com relação ao TikTok, que praticamente correndo em todas as redes de notícias com relação a o possível fechamento do TikTok em domingo, por conta da pressão do Congresso americano, Congresso não, do Supremo americano. Então é provável, pelo menos é o que falaram os caras da empresa na China, que provavelmente vai fechar domingo. Não dá pra saber se de fato vai, mas outro ponto é que no caso do Trump não se sabe se o que decisão ele vai tomar posteriormente, porque no Twitter ele não falou diretamente qual decisão que ele tomaria posteriormente. Então chegou um nível que o TikTok tava querendo vender pelo Elon Musk, mas as notícias com relação a isso é só rumor. Por mais que tá tendo essa conversa, eu não sei, por exemplo, teria que mudar a base da empresa, porque se é a base na China, as leis chinesas, a constituição chinesa, ela não favorece as empresas privadas. Então, ter uma empresa na China é meio que uma faca de dois gumes, do ponto de vista político, porque a constituição deles literalmente abre margem para o controle estatal da empresa, mesmo ela sendo privada. E é o que tá acontecendo com o TikTok, né? Porque no caso é o governo que quer vender chinês, a empresa, pelas questões que estão acontecendo com relação a, por exemplo, o Supremo nos Estados Unidos, né? Então, vem várias notícias aqui nesse tema. Aquilo, por exemplo, com relação à equity, a queda de 200 pontos na terça, com relação ao índice da Dow Jones. Questões em esportes, a Vanguard, que tem a ver com violações de fundos, que até eu falei no outro vídeo, né? Vai ter que pagar 100 milhões de dólares por violações com relação a fundos de investimentos que eles tinham. E esse SEC é uma autoridade do governo dos Estados Unidos que regula esse setor financeiro. Nem sempre fazem um bom trabalho, mas no geral regula o setor financeiro com relação a diversos temas. Aqui tem as notícias mais recentes, então com relação à política, com relação a investimentos. Aqui, por exemplo, no mercado asiático, pode ver que a notícia no topo ali é com relação à vinda no novo Nintendo. E é interessante que esteja em primeiro aqui na página do CNBC, até porque o market cap deles é de 10 trilhões, a capitalização de mercado, na verdade, é de 10 trilhões de dólares, então ela move bastante na Nikkei, que é o índice que a ação da Nintendo está, né? Então, tem várias questões com relação ao lançamento do, dessa, desse novo console, né? Que tem sido questões com relação ao possível aumento de faturamento, por exemplo, da empresa no semestre que foi lançado, jogos novos que vão lançar nessa plataforma e que tem uma tendência também é possível de aumentar o faturamento. Então, em questões, por exemplo, de swing trade de 6 meses, creio que as ações da Nintendo vão ficar bem quentes nesse contexto, né? Aí, por exemplo, uma notícia do SEC com relação ao Barry Silbert, né? E no contexto de criptomoedas, tem várias questões de regulação que provavelmente vão acontecer nos próximos meses por questões do próprio Bitcoin ter aumentado de uma forma exponencial desde o ano passado. Então, a especulação se vai passar agora de 105 para 120 mil, o que não é impossível de prever, porque é simplesmente impossível. Aí a questão com relação a impeachment do presidente da Coreia do Sul,
tem também tido umas questões na política, com algumas questões na presidência, bem, assim, tryhard, complexas. Aqui, por exemplo, questões de inflação na União Europeia, com relação à diminuição, 2,5%. Então, isso tem relações aí com o pound, que é o sterling na prática também, que é uma das moedas com mais liquidez e que tem uma flutuação muito importante no Forex. Então, euro para pound, pound para dólar e vice-versa, pound para yen. Então, esse tipo de notícia é importante. Notícia da Europa, notícia de investimento, os mercados chineses, política chinesa, enfim, o CNBC, eu creio que no geral ele é de graça, esse aplicativo. Aí questão de finanças, criptomoedas, reportes especiais deles mesmos, vídeos. Obviamente não tem inglês, mas eu creio que é uma ferramenta muito boa. Não para gráfico, essencialmente, mas para notícias, né? Até porque é o foco. Outra ferramenta aqui, outro aplicativo é o The Economic Times. Esse tem uma versão trial e você, no caso, depois de um tempo, se você quer se inscrever nesse canal, você tem que pagar, né? Seja a versão em desktop, web ou no aplicativo. Só que tem várias notícias de alto padrão. Tem um canal do YouTube também que pode ser útil e é de graça. Então, mesmo que talvez você não consiga ter acesso, até porque é em dólar que paga mensalmente a essa revista, você pode ver os vídeos, por exemplo, do Financial Times também, assim. Então, os vídeos de notícia, até do Bloomberg, por exemplo. Bloomberg, as notícias são de graça. Ao vivo. Só que as análises que eles fazem no jornal deles é pago, né? Até eu não tô trazendo o Bloomberg aqui porque eu não tenho acesso. E é pago. Então eu creio que eu acho que nem poderia mostrar. Então, e é em dólar também. E o Bloomberg é um dos mais caros. Mas é uma das melhores plataformas de tudo que eu tô mostrando. A Bloomberg é a melhor. Mas infelizmente ela paga e eu não tenho acesso no momento, né? Aí questões com relação a budget de países, questões de impostos, questões com relação a outros países também. Aqui, ideias de investimento, que eu não recomendo muito ir nessas vibes, mas tem talvez dicas que sejam interessantes, né? Então, é uma questão de ideias que podem ser úteis ou não e você tem que analisar, né? Eu prefiro ter mais atenção em notícias, né? Aqui, por exemplo, com relação a notícias com relação à política na Índia, Irã, China e coisas do tipo, né? Enfim, em outros temas também, tem como você, assim como nos outros aplicativos, organizar por tema. E obviamente é impossível você ler tudo isso daqui junto com outros aplicativos ao mesmo tempo. Então é uma questão de foco, né? Então normalmente você vai ter no máximo 2 aplicativos de notícias focadas apenas em notícias. Então investing.com, o TradingView, que eu curto, o Oil Price, de repente, esses 3 aplicativos com relação a gráficos, com notícias e outros dados, né? Balanços comerciais, dados de fundamental análise. E para focados em notícias, pode ser, por exemplo, o CNBC, o próprio The Economic Times ou outras ferramentas, né? Que você consegue ter informações que, assim, a diferença de cada aplicativo ou site de notícias para outros, né? É que tem notícias que são deles próprios, né? Então essas notícias próprias deles que não são apenas viés de uma notícia que está correndo da Reuters que foi para 1 bilhão de sites de notícias ao redor do mundo, tem a questão que é exclusivo deles, né? Tem informações exclusivas que chegam até eles primeiro e cada site de notícias tem o seu foco e questões de vantagem competitiva, questões de certos contextos, né? Então, é nessa questão aqui, por exemplo, tem dados de IPOs, dados de ações que estão em alta recentemente, coisa do tipo. Eu prefiro mais a parte de notícias aqui, não tem tantos dados que são interessantes aqui, mas tem análises, por exemplo, essas visões de especialistas, deles próprios, que é interessante para dar uma olhada. Então, muitos deles são
contratadas pela própria empresa, então você consegue ter análises diferentes, mas é bom ver diversas opiniões de diversas plataformas de notícias. Aqui, por exemplo, com relação ao Bitcoin e a ação atual disso com relação ao Trump. Questões, por exemplo, eu tava vendo no Instagram uma meme coin de novo que foi lançada do Trump. Então, tem várias coisas no mercado de criptomoedas que vão mudar, talvez positivamente ou não, esse mercado depois da posse dele, né? Talvez nos primeiros meses uma trend, né? No começo desse ano, provavelmente, é algo que é perceptível com relação às notícias nesse tema, né? Então, é algo que pode ser visualizado aí. Então, você tem questões, por exemplo, aqui com a NBCC da Índia. Enfim, tem várias empresas com dados como earnings per share, yield de dividendos, EBITDA, beta, que é a volatilidade, e também com ações e análises que podem ser exclusivas dessa rede de notícias. Então, basicamente, isso é útil, né? EBITDA, EBIT, margem líquida, anual ou por semestre, total de equity, return on equity, que a gente viu como é interessante aí no ponto de vista do Buffett, que a gente viu na segunda aula, na segunda, terceira ou quarta aula. E esses dados de análise fundamental também estão aqui. Eu prefiro o Business Insider ainda, para análises mais profundas com relação a balanço comercial e coisas do tipo. E ler os reportes financeiros, mas aqui você consegue ter os dados de uma forma rápida e eficiente, embora na parte de notícias você tenha que pagar, né? E também, eu creio que você não consegue usar essas ferramentas por muito tempo sem, de fato, pagar nesse contexto aqui. Aqui tem outras questões também como que shareholding, então você consegue ver outros dados, não como na outra ferramenta que a gente mostrou, acho que é o Coify, que mostra esses dados de shareholders com vários detalhes, mas também mostra que, por exemplo, de uma forma boa, né? Ações corporativas com relação a dividendos, coisas do tipo. Então, tem algumas ferramentas que são realmente boas aqui dessa ferramenta. Aqui, por exemplo, IPOs, como a gente viu anteriormente, os IPOs abertos e os que estão vindo, né? O IPO é o Initial Public Offering de uma empresa, né? Quando ela lança no mercado público, né? Então, normalmente, antes disso, ela é uma empresa privada. Então, para você ter acesso a ela para investimento, é uma coisa mais... como se fosse um investimento anjo, né? É mais inacessível, de certa forma, como investir, por exemplo, na SpaceX, coisa do tipo, ou empresas estão começando a existir o Shark Tank, então é Oi, uma... gente! Essa é uma Olha, quando eu questão. comecei minha parceria com a Rico, Então, eu morria de medo do mundo de investimento. basicamente, você Eu tinha tem... medo de perder dinheiro, achava que todo investimento era arriscado e que só a Tá tendo poupança esse... era segura de verdade. Mas aí hoje, depois de 3 anos, eu... Deixa eu passar o comercial da Rico. Então, você tem... Até perdi a linha de raciocínio, mas enfim. Tem a parte de commodity forex, que também tem dados ali interessantes, não tanta coisa, mas dados ali úteis com relação a esse tema. Prefiro Trading View e notícias, no caso nesse mini de petróleo, né? Gás natural, zinco, alumínio, enfim, os que ganharam recentemente, né, que tiveram alta recentemente, perda, mercado forex. Então você pode ir só pro mercado forex e ver notícias no mercado forex, né? Especificamente para essas moedas, só que o foco aqui é notícia, né? Então você quer, na minha visão, o foco é uma forma de filtrar notícias. Então, com as exclusivas que tem aqui, né? Então, análises que só tem nesse aplicativo, nesse site, né? Também você tem a forma de ir no site. Então, na minha opinião, essa é a visão com relação ao uso prático de aplicativos como esse, né? Isso serve para qualquer aplicativo, né? Porque outros aplicativos têm as mesmas... muda o design, coisa do tipo, mas é tudo a mesma coisa no fim, né? É tudo... Tem as ferramentas parecidas e são homólogas, né? Umas às outras, né? Aqui com relação ao dólar, né? Na última semana, com relação a mudanças na questões de títulos, né? Que afeta também o mercado de commodities no Forex, né? Tanto o mercado de títulos quanto o de equity afeta
relações do Forex, né? Commodities. Então você tem essas relações entre os três. E você pode filtrar por diversos tipos de ferramentas que eles têm com relação à temática, indústria, política, enfim. E, no geral, você é mais o que você curte do aplicativo, né, também. O que você acha que o aplicativo tem de diferencial com relação aos outros, né? Então, por exemplo, com relação a fundos mútuos, né, no mercado de equity, lembrando que fundos podem ser de vários tipos de empresas diferentes, você tem que ver os componentes dos fundos, ver quem gerencia, o histórico desses fundos, não só de ganho, mas também notícias. Quais são esses fundos? Tem fundos que são de commodities, por exemplo, com base em prata, ouro e coisas do tipo, com base em criptomoedas, por exemplo, também. Então você tem que ver diversos dados, não só dados técnicos, mas também dados procedurais, né, do fundo. Seria qual a procedência desse fundo. Muitos fundos, ETFs, por exemplo, fecham, e você perde tudo que você tem ali. Tem alguns que não têm os recursos que deveriam ter, enfim. Então, isso tem que ser levado em conta, né? Então, aqui você tem, por exemplo, o negócio de... Aqui, na verdade, é outro aplicativo. É o Financial Times, né? Que também é pago. E ele é bom. Ele tem bastante coisa. Por exemplo, falando sobre o TikTok, por exemplo. Questões do Canadá com relação a tarifas. Então, esse negócio de tarifas está pegando toda a Europa, Ásia e o mercado no geral, né? Então, basicamente, você tem essas questões com relação ao Trump que estão já deixando o mercado meio, principalmente varejo, coisa do tipo, industrial, meio atentos com relação a isso, né? Só que a maioria das notícias aqui você consegue só ver diariamente, né? Porque esse aplicativo ele é pago, né? Então é uma coisa para ser vista, porque como ele é pago, você não consegue ter assessoria tanto, até o site também. Mas tem notícias de qualidade, né? Aqui tem uma, por exemplo, aqui no SpaceX com relação à explosão recente. É o mercado de private equity, né? Não tem como você investir nas ações da SpaceX, a não ser de forma privada. Tem até um site que tem como você fazer isso, tem como você... Só que você precisa de bastante capital, né? Esse tipo de venture capital é mais para quem tem bastante capital envolvido, né? Questões com relação a Pepsi, né? Dando desconto pro Walmart com relação a rivais. Mas eu creio que, na minha opinião, depende, tem que ver direito isso aí. Porque se uma empresa ela tem um contrato que favorece exclusividade e aumenta questões de quanto uma empresa vai comprar, é óbvio que vai ter desconto. Isso é óbvio no mercado de fornecimento, né? Então, se a Pepsi dá mais desconto para o Walmart, tem uma razão de quantidade de compra, não só de aquele mercadinho pequeno tá sendo tá tendo uma justiça, né, com ele, não. Esse desconto tem base, não sei, eu não vi exatamente os detalhes, né? Mas basicamente depende aí com relação a essa questão. Tem aqui com relação a títulos, por exemplo, moedas, commodities também, assim como nos outros. Eu creio que para você, mesmo nesse site, para você ver isso também, eles podem te limitar depois de um tempo do uso do aplicativo. Então é um problema no geral, porque tem coisas que são pagas, daí obviamente isso é um problema. Então é mais do... Se você gosta muito do aplicativo, acho melhor que os que são de graça. Talvez seja útil pegar a taxa. Alguns são tipo $1,99 por mês, algo assim. Então é mais fácil você assinar o plano anual, que é mais barato na prática, né? É tipo assinar live no videogame, né? Então você tem formas aí de pagar mais barato, né? Mas eu sinceramente não sei se eu gosto muito do Financial Times, né? Eu prefiro outros. Mas aí você pode separar por tema também, assim como nos outros mercados, questões climáticas, tecnologia. Então, questões com relação, por exemplo, a Apple, né, neurotecnologia, ransomware, que eles estão falando ali nas notícias, enfim. Outra que eu quero citar, então a gente vai agora pro app do Wall Street Journal. Também ele tem um problema de você não conseguir ver muitas coisas, porque ele é pago, no geral.
Mas tem algumas notícias que são interessantes. O Wall Street Journal é um jornal muito reconhecido e conhecido. Então, ele dá um pouco de lag, pelo menos no celular que é Android. Meu celular roda Call of Duty, então dá lag pra pegar uma notícia meio estranha. Os outros não deram lag, né? Já é algo a considerar. Aí, por exemplo, tem coisas com relação aí a Israel, questões com relação à guerra em Gaza, né? Questões relacionadas ao TikTok, novamente. Então, obviamente, como eu disse anteriormente, qual que é o diferencial do Wall Street Journal? Notícias que só são feitas por eles. Então não é, tá falando de uma notícia do Reuters, por exemplo. E se as notícias próprias que têm um certo valor. Ali, por exemplo, com relação ao Switch, né? Switch, Mario Kart, Nintendo, tem a mesma fórmula, né? Então, que são questões que impactam o mercado com relação às ações futuras da Nintendo, né? Porque se você espera que o Switch dê muito certo, se console dê muito certo, tenha muitas vendas como teve o Switch anterior, você espera que as ações cresçam no futuro, né? Porque também você vai ter um ganho de faturamento, você vai ter um ganho com relação a investimentos, com relação ao desenvolvimento de jogos, empresas de desenvolvimento de jogos focando no Switch 2. Uma questão de que eles lançaram numa época que não tem outros concorrentes lançando. Então, o PS5 e o PS5 Pro e a versão estilo Pro do Xbox Series S, né? Não, tipo, não é a mesma coisa que um novo console, né? Não é o Switch versão 2.0, é um Switch um outro console com um hardware melhor, né? O pecado da Nintendo é sempre hardware, né? Então, jogos que você roda no Switch anterior, sempre a imagem era ruim. Então, aí as pessoas já falavam, nossa, é como se eu estivesse jogando Play 1 comparado ao PS4, né? E essa questão, da questão de portátil, entre aspas, não tão portátil do Switch. Tem essa questão de se eles conseguem fazer um hardware bom o suficiente. Até porque o Steam Deck, por exemplo, ele consegue fazer isso de uma forma melhor, talvez, com relação ao hardware. O Steam Deck é tipo como se fosse um. É como se fosse um Switch, só que da Steam. Um PSP da Steam da vida. Um PS Vita da Steam. E, obviamente, é interessante isso, né? Obviamente, eu tô falando muito sobre videogame, mas aqui no Wall Street Journal você também pode ver coisas com relação ao mercado imobiliário nos Estados Unidos, questões com relação a aumento de preços recentes, enfim, dados que podem ser interessantes com relação a movimentos de inflação, porque o mercado imobiliário de financiamento imobiliário é um dos que mais move o setor bancário, então, e o setor de crédito. Então, em folha de pagamento com relação a bancos, o mercado de financiamentos imobiliários é um dos maiores, e por isso essas flutuações podem afetar diretamente até o mercado Forex e o de commodities em alguns aspectos, né? Tô falando, tô fazendo uma generalização apenas, né? Mas você tem aqui no jornal do Wall Street Journal também reportes com relação à logística, né? Com relação a empresas como a DHL, empresas com relação a no setor portuário, no setor de distribuição, Amazon da vida, e mais nos Estados Unidos, né? E esse tipo de informação também é importante por várias razões com relação a o flow de commodities no contexto dos Estados Unidos, né? É interessante também ver esse tipo de informação para outros países. É um tipo de coisa que o Wall Street Journal foca, né? Que outros aplicativos de notícias não tem tanto uma aba focada nisso, né? Eu acho interessante. Aqui, por exemplo, com relação a tarifas, esse negócio de tarifas vai mover bastante o mercado, bastante, por conta dessa visão do Trump protecionista, né? Que na minha opinião é errada. Então, o protecionismo ele sempre é um erro, do ponto de vista econômico, para um país negativo no longo prazo. Então, não tem como isso ser positivo para o país, né? Então, no caso, você pode também ver índices, como o índice de Russell. Tem aqui informações de gráfico, mas é bem pouco, né? Outra, outra ferramenta também é o Market Watch. Também, bastante coisa é paga, então eu não recomendo tanto. Então, mas existe, né? Então, esse é o foco desse vídeo, né? Então, questões com relação ali ao Biden,
questões no mercado de ações, de equity, de commodities, tudo que você viu nos outros tem aqui também. Só que eles têm as notícias próprias deles que podem ser úteis. Não é o melhor, mas é um bom aplicativo, só que é pago, né? Então, não necessariamente ele é bom nesse sentido, né? Por conta disso. Mas tem várias coisas com relação a, por exemplo, notícias com relação à Tesla ali, e a associação com o Trump, e a relação dessa política da Tesla, né? Porque o CEO, o Musk, né, tem muito a ver com o Trump, e obviamente dá para prever um pouco de alguns favorecimento em contratos futuros com relação a SpaceX, talvez coisa do tipo, porque na visão que é implementada recentemente pode ter favorecimentos aí com relação a ele. Questões aí do Biden falando que os Estados Unidos é uma oligarquia. Sem, todo governo é uma oligarquia hoje em dia. Então, só descobriram agora. Então, essa notícia não faz sentido. É óbvio que os Estados Unidos é uma oligarquia. Todos os países são oligarquias. Política, né? Quem não vê isso não entende sobre política, né? Na prática. Do ponto de vista histórico. Tipo, a definição de Platão, de Sócrates do que é oligarquia, né? Que é o governo dos maiores nesse sentido, né? Então, todos os países são oligarquias, na minha opinião. Atualmente, é o que a democracia cria, né? Não tô dizendo a democracia é a melhor forma de governo, né? Mas, querendo ou não, ela cria oligarquias políticas ou também privadas facilmente. Principalmente a oligarquia política. A China é uma oligarquia. Então, não tem nem como negar isso, porque é algo tão óbvio que dizer o contrário é simplesmente ser uma aberração política. Em questão de pensamento. Enfim. Aí tem gráficos também. Aqui, por exemplo, na Nasdaq, coisa do tipo. Mas enfim. Tem aqui também dois outros aplicativos que eu recomendo, mas é pago também para você. Você tem um limite de notícias diárias que você pode ver e mensais, que é o MIT Technology Review e o Harvard Business Review. Ambos muito bons no mercado de negócios e no mercado de tecnologia. Do MIT, ele foca mais em tecnologia. Então você vê coisas com relação, por exemplo, à inteligência artificial, o futuro da inteligência artificial, coisas do tipo. Nem todas as notícias aqui, os artigos são bons, mas muitos eu já até usei em livros também, porque tem alguns que são realmente muito bem feitos. Ali, por exemplo, com relação a Neuralink, OpenAI. Então tem várias notícias aqui que não tem em outro lugar. Então por isso eu creio que o MIT Technology Review é uma ferramenta muito interessante para quem curte o mercado de equity nesse tema e também, não commodities, mas o mercado de equity nesse tema. Talvez fundos específicos até focados em empresas de tecnologia. Aí tem coisas com relação à ciência da computação, a política nesse contexto com relação à tecnologia. Aí você vê coisas com relação, por exemplo, à NASA, com relação ao mercado nesse setor aéreo, né? Que também tem uma relação com o militar também. Aí questões com relação, por exemplo, à agricultura em Marte, né? Que obviamente é uma coisa muito complexa atualmente. Impossível, por várias razões. Porque eu já fiz um vídeo sobre esse tema. A cultura, política, espaço, enfim. Tem bastante coisa no MIT Technology Review, que na minha opinião é uma ferramenta extremamente boa para ver notícias nesse setor. Até por uma questão de diversão também, tem algumas coisas que são interessantes, que não necessariamente tem aplicação no mercado como um todo, né? A parte de biotecnologia, por exemplo, eu acho bem interessante. Aí tem as notícias recentes, tem os piques dos editores, é uma ferramenta interessante. O outro é o Harvard Business Review. Eu acho que ele é bom, tem muitos artigos bons, tem outros que são inúteis, né? Que são mais de soft skills, coisas que são extremamente abstratas que você não consegue nem medir direito. Então, eu não curto esse tipo de conceito. Mas tem alguns artigos que são, assim, interessantes. Então, nem é esse. Tem outros jornais de business
da mesma universidade que são melhores que que está aqui. Tem informações melhores, né? Mas enfim. Então, até eu citei num vídeo anterior do curso sobre o mercado, sobre comércios marítimos, né? Que é anterior ao de criptomoedas, que postei isso no ano passado. Mas tem sim coisas boas aqui, por exemplo, em relação à efetividade de CEOs. Então, dos primeiros 90 dias de alguém como novo CEO, de questões de organizar os funcionários, coisas do tipo, as dificuldades, é uma questão que é interessante do ponto de vista prático, né? Então, vai mais do gosto da pessoa com relação a esse tema, né? Então, o problema é que depois de ver umas 3, 4 notícias, você tem que pagar a inscrição. E esse é o problema, né? Porque tem que pagar a inscrição. Mas, no geral, é uma ferramenta também boa. Tudo isso daqui é só uma forma de filtrar notícias. É mais information gathering de uma forma mais simples. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.